No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito da atualidade. Este programa é produzido e exibido pela BCC Television. Acesse no nosso site www.bcctelevision e curtam lá os nossos programas. Nós temos aí uma grade bastante variada, com muito entretenimento para você. E o tema do dia é o bloqueio do WhatsApp. Afinal, é legal, é constitucional, é devido o bloqueio do WhatsApp? O Estado deve interferir nessa relação, no sentido de bloquear o aplicativo, a aplicação de multa, essa suspensão é devida? Como fica a questão da liberdade do indivíduo? Em contrapartida, por uma questão de segurança, pode ou deve o Estado interferir nessa relação entre as partes? E para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o doutor Henrique Pires Arbache, que é especialista em Direito Econômico. Doutor Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui conosco. Olá, Marcelo. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Que agradeço. E doutor, essa polêmica, essa celeuma do bloqueio do WhatsApp, é razoável, é devido esse bloqueio? Por onde que a gente pode começar a conversar sobre essa relação? Eu gosto de começar a tratar desse tema falando, enfim, entre todos os pontos que você colocou, se é devido, se é legal, se é constitucional. Acho que é interessante a gente colocar, já que o meu ramo é a análise econômica do direito, a questão da eficiência, né? E isso visto dos dois lados, digamos, do ponto de vista do Estado, que precisa de uma atitude, que espera uma atitude e precisa coagir o devedor daquela obrigação solicitada a cumprir, a tomar essa atitude, e do ponto de vista da sociedade que hoje, digamos, se tornou dependente do programa WhatsApp, né? E para fazer essa análise, eu costumo dizer também que eu acho que a gente precisa estar completamente isento dos nossos valores pessoais. Então, é claro que hoje, acredito que quase 100%, não diria de forma radical 100%, mas quase 100% das pessoas que vão tratar desse tema usam o WhatsApp. Porque quase 100% das pessoas usam o WhatsApp. Ou para fim de lazer, ou para fim de trabalho, mas exatamente. Enfim, existe um certo apaixonismo, exatamente, né? Ou com aquela pessoa que está longe, né? Ele aproximou muito a comunicação, facilitou. Né? A pessoa foi viajar, está no Japão, mas tem uma internet, leva o celular, consegue teclar pelo WhatsApp. Então, acho que a gente tem que fazer esse juízo de isenção, como fez a ministra Carmen Lúcia no caso das cadernetas de poupança, ao se declarar suspeita porque tinha lá umas questões pessoais envolvendo o pai dela, que era autor de algumas demandas em relação a essa matéria. E analisando muito friamente a questão, o que eu vejo é que desde das épocas remotas da internet e dessa comunicação por mensagens instantâneas, e se a gente rememorar, tinha o ICQ, depois veio o MSN, Skype, programas de e-mail mesmo. Orkut, né? Orkut, Facebook, né? Exatamente, Orkut. Programas de chat. Em todos eles existiam ferramentas e possibilidades para que o poder público, seja por meio do Poder Judiciário, da polícia, interceptasse as conversas. E aqui é preciso deixar claro que a gente está falando de uma interceptação que vale do momento para frente. Ela nunca retroage, nem as empresas de telefonia, não existe uma obrigação de guardar todas as mensagens por um período. Mas quando uma ordem, geralmente de um juiz, diz eu quero saber a conversa dessa pessoa daqui para frente, essa ordem precisa ser cumprida. Isso por questões extremamente caras, a meu ver, para a sociedade, para o país, para a segurança, para o controle da criminalidade, né? Então, e o que fez o WhatsApp? O WhatsApp fez a chamada criptografia de ponta a ponta.
essa criptografia não é possível de ser desvendada. Então, ele não consegue atender a ordem judicial. Ele não consegue, ele mesmo não consegue. Mas, na verdade, ele não consegue porque ele criou um sistema que opera no Brasil, porque em países que essa criptografia de ponta a ponta é proibida, em países em que você até pode usar a criptografia de ponta a ponta, mas a partir do momento que o juiz fala eu quero ouvir essa comunicação, você tem que cessar essa criptografia, o WhatsApp ele se adequa à legislação. E aí o que se argumenta é que existe uma obrigatoriedade de uma empresa de telefonia, por exemplo, de fornecer essa comunicação mediante uma ordem judicial, mas não existe essa obrigatoriedade para o WhatsApp porque ele não se enquadra Não há uma regulação. Só para que fique claro, essa criptografia de ponta a ponta é o seguinte, estou me comunicando contigo pelo WhatsApp, nós temos o conhecimento desse conteúdo, só as duas pontas, ninguém mais. Mas na verdade, digamos, a definição técnica, prática da criptografia de ponta a ponta é a seguinte, você tem a pessoa que envia e o receptor da mensagem. No momento que sai daqui, ela é codificada. E no momento que chega aqui, ela é decodificada. E é só nesse momento que ela é codificada e decodificada. Então não tem como fazer essa interceptação. O único jeito seria pegar o aparelho de comunicação do receptor. Na verdade, o que acontece não é que o WhatsApp, digamos, não tem meios para cumprir. Ele criou um sistema ciente, obviamente, de que esse sistema não permitiria meios para se ter ciência dessa comunicação. E se você pegar o WhatsApp, em alguns debates sobre esse tema que tem projeções, a gente até coloca, né, aquela mensagem por meio de foto, você tem lá em grupos, em mensagens particulares, essa conversa está criptografada, né, querendo dizer, essa conversa é totalmente segura. Então o que a gente acaba tendo em última análise o WhatsApp com esse sistema ele tem um diferencial competitivo. Porque é o único sistema hoje que você fala, essa conversa não é interceptável. E aí a questão... É o único sistema que ele... Eu não conheço, talvez até já existam outros que fizeram também essa... Mas é um diferencial, mas é um diferencial competitivo. Exatamente, porque como ele já teve uma vanguarda, né, nessa comunicação, porque ele foi o primeiro aplicativo a ser utilizado em smartphone, quando ele traz a criptografia, ele deixa de possibilitar que outros meios de comunicação trouxessem esse diferencial antes dele, e aí ele se consolida como o principal instrumento de comunicação atual de mensagens instantâneas. Esse diferencial competitivo, então, Henrique, me parece que é muito fruto da ausência de uma regulação específica para esse fim, porque nós temos, se você até puder falar um pouco da realidade dos outros países em que essa situação já foi discutida, talvez por preocupação com o crime organizado, o Estado se insurgiu e obrigou, na verdade, não é? Nesses países o WhatsApp cumpre. Porque não existe margem para discussão na lei. O que eu penso sempre é desejável que a lei não deixe esse tipo de lacuna. Então, diga, pode ou não pode. Mas no caso da nossa legislação, apesar de se apontar essa lacuna, eu acredito que o ordenamento jurídico como um todo ele possibilite que o juiz solicite as informações ao WhatsApp e aplique penalidades pelo descumprimento. E aí o que se discute muito, né, o que seria mais razoável, mais eficiente, mais proporcional com o bem jurídico tutelado? Seria bloquear o WhatsApp ou tentar outras medidas? Em outros debates, o bloqueio do WhatsApp não é uma medida muito desproporcional, muito radical, e o que eu costumo responder se você analisar os casos em que se deu esse bloqueio, você perceberá que o juiz tentou outras medidas. Tem juízes que aplicaram multas que chegaram a valores de milhões e o WhatsApp não cumpriu. Então, realmente, me parece que pelo caminho da multa,
dificilmente o WhatsApp se curvará a uma ordem judicial desse jaez. Talvez o bloqueio seja uma medida radical, mas nesse momento a gente teria duas alternativas, ou aprovar uma lei que obrigue, ou então realmente o bloqueio, porque o bloqueio, assim, compelir, enquanto você não cumprir, você fica bloqueado. A verdade é que a gente não sabe qual seria a atitude do WhatsApp frente a uma medida dessas, porque todos os bloqueios foram revertidos em um tempo muito curto. Acho que nunca o WhatsApp ficou mais de um dia fora do ar, nem chegou a um dia. Né? E a principal questão aí envolvida sob o ponto de vista dos princípios constitucionais, de um lado você tem a liberdade de comunicação de indivíduo e do outro lado você tem a questão da segurança nacional, não é? Aquela situação que cada um de nós abre mão de parcela da sua liberdade, né, em prol dessa segurança estatal. Como é que você vê essa relação, o ponderar desses Esse é um valores? ponto bem interessante, né? Que até eu acredito, quando tive a oportunidade de estar aqui da última vez, a gente conversou sobre essas questões do princípio da ponderação. Exatamente. E a gente disse que a análise econômica do direito costuma colaborar bastante nesse tipo de dilema. E, na verdade, o que eu vejo existem essas questões caras para a sociedade e, por outro lado, a gente não pode dizer que o bloqueio do WhatsApp seria uma violação digamos, à liberdade de expressão. Por quê? Porque na verdade, a mensagem que o Estado está passando para o cidadão você pode se expressar de forma amplamente livre. Porém, esse veículo que você está utilizando não está respeitando as regras, então é por isso que ele está sendo tirado de circulação. É a mesma coisa que, por exemplo, você tomar um táxi irregular e aí o Estado impede você de transitar nesse táxi, você dizer, poxa, estão violando o meu direito de ir e vir. Não, você tem o seu direito de ir e vir respeitado, porém você tem que usar um transporte que respeite as normas. Eu vejo mais ou menos dessa maneira, eu não vejo muito como uma violação. É claro que a situação que a gente tem na prática como a sociedade é muito dependente do WhatsApp, o juiz bloqueia e aí existe um clamor social enorme e isso faz com que a análise, às vezes, até pela mídia, acabe sendo levada para esse lado de violação. Fica uma análise desequilibrada, né? Um pouco desequilibrada. Esse apaixonismo. Um pouco. Eu até esperava que os órgãos hierarquicamente superiores do Poder Judiciário fossem dar um apoio maior aos juízes, geralmente juízes criminais que estão tentando investigar realmente crimes criminosos, né? Então a gente tem que entender que se a criptografia do WhatsApp é boa para nós, ela também está encobrindo comunicações de organizações criminosas e de pessoas com fins espúrios, e isso eu não tenho a menor dúvida. Né? A gente conversou da última vez sobre o pensamento do crime, e aí eu te pergunto, se você tivesse numa conversa escusa hoje, qual seria o meio de comunicação que você adotaria? Né? Fica fácil da gente escolher, né? O que não pode ocorrer em prol da segurança que o Estado deve propiciar à sociedade. Com certeza. Doutor Henrique, nós iremos a um breve intervalo e voltaremos já. Não saiam daí. Oi pessoal,
Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Televisão. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje aqui com o doutor Henrique Pires Arbati. Doutor Henrique, ainda falando dessa ponderação, não é, entre direitos tão importantes para o indivíduo e para a sociedade. Em termos de futuro, o que a gente pode esperar em termos de futuro e de bem-estar para a sociedade, até valendo da experiência do doutor em relação ao direito comparado, qual foi a saída de outros países para uma eventual regulação do WhatsApp, o que a gente pode esperar em termos de futuro? A expectativa é, como eu te disse, em outros países que trouxeram uma regulamentação expressa, o WhatsApp cumpre a regulamentação. A expectativa é que seja feita essa regulamentação no Brasil com os anseios da sociedade brasileira, e o WhatsApp passe a respeitar e assim essa possibilidade de bloqueio do WhatsApp desapareça, como, né, você não ouve falar de bloqueio de uma operadora de celular, e por outro lado os direitos os direitos do Estado brasileiro também sejam respeitados. Porém, aí a gente entra num problema aqui no Brasil, um problema crônico muito grande. Nós temos questões extremamente relevantes, muito mal discutidas. Às vezes a gente aprova uma lei, hoje, amanhã já tem um projeto para alterar essa lei, ou em andamento já tem um projeto modificando o projeto da lei. No momento político do país, o nosso Congresso... Essa contingência política atrapalha demais. Hoje o nosso Congresso, né, aliás, não é hoje, desde pelo menos o final do ano passado, o país está estagnado em termos de produção legislativa. Agora eles falam, porque o STF teve esse precedente, eles falam da questão do aborto, mas há quanto tempo a questão do aborto está dormindo? Né? Tem questões, a sociedade vai avançando e tem questões que elas ficam realmente. O Código Civil de 1916 foi reformado em 2003, Código de Processo de 1979, né? Ou 73? Sim, 73. 73 foi reformado agora, então a gente, né, a sociedade anda, os anseios da sociedade já estão lá na frente, modernizados, mas as leis no Brasil elas demoram muito tempo para acompanhar. Então, realmente, eu ainda acredito que a gente vai ter essa situação de lacuna por um bom tempo. Agora, com essa decisão do STF, realmente parece que os juízes de primeiro grau se inibiram um pouco em bloquear o WhatsApp. O que é complicado porque existem questões sérias. Muitos países, para combater até o terrorismo,
se valem Exatamente. das decisões judiciais no sentido de saber o conteúdo Exatamente. da comunicação. Né? Temos também a expectativa do STF definir, né, no plenário esse recurso. Essa questão que teve foi uma decisão liminar, não me lembro agora, mas se eu não me engano, do ministro Lewandowski. E acredito que ao discutir isso no plenário, talvez o tema avance. Mas o problema também é que no STF os processos demoram muito para chegar a uma discussão de mérito, e quando se inicia essa discussão sempre vem pedido de vista, suspende o julgamento, e temos temas caríssimos para a sociedade aguardando julgamento há um tempo sem tamanho, né? E sobre o ponto de vista da eficiência, sobre o ponto de vista até do investimento externo, porque eu acredito que uma plataforma como o WhatsApp, ela revolucionou o mercado, né, como um todo. Não é só o mercado do entretenimento, do lazer, mas o mercado empresarial. Hoje talvez existam atividades, empresas que se valham dessa plataforma. E aí vem a questão da insegurança, né? De uma hora para outra você se vê obrigado, até foi muito comum nesses últimos bloqueios, foram bloqueios curtos, não é? Mas todos se mobilizando para baixar um outro aplicativo, para aprender, na verdade, a se movimentar com uma outra tecnologia, uma tecnologia similar, para que substituísse o WhatsApp. Em termos de investimento, há um prejuízo ao país? É uma expectativa muito negativa essa não regulamentação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que você... Porque você cria uma situação de insegurança. Eu imagino que existem empresas, plataformas hoje que se valham dessa comunicação. Não é só empresa, na verdade. Por exemplo, aquele advogado que trabalha com muitos contatos fora do estado dele, com muitos contatos com correspondentes, com clientes, você tem uma redução drástica de custo operacional. Você tem um reflexo econômico muito grande com o bloqueio do WhatsApp, isso não se tem a menor dúvida. E acredito que o caminho seja, de fato, a regulamentação. Hoje, a gente pensar, realmente, existe um prejuízo social enorme quando se bloqueia o WhatsApp. Porém, antes de bloquear, os magistrados tentam aplicar uma multa, que chega a valores realmente milionários. Se essa multa não funciona, e parece que de fato para o WhatsApp compensa mais pagar a multa do que perder esse diferencial competitivo, se a multa não funciona, qual seria a outra solução que não o bloqueio hoje, sem a regulamentação? Porque o Poder Judiciário, muitas vezes, ele fica refém do Legislativo. Se o Legislativo não edita uma regulamentação, uma lei, o que pode o Poder Judiciário fazer para tornar efetiva essa necessidade, que só às vezes um juiz, um promotor criminal sabem, né, o prejuízo que a falta de interceptação de uma comunicação pode trazer. Esse é o dilema que nós temos hoje. Então, o judiciário tem como ferramenta a aplicação de uma multa ou, numa escala, visando um não cumprimento, esse não pagamento da multa, ele bloqueia, ele tem esse poder sancionatório de bloquear o serviço. Em contrapartida, a empresa se vale de recursos, enfim, e está ainda aproveitando que o Congresso está engatinhando nesse debate para se valer desse sistema criptografado com essas características, porque é um diferencial competitivo para ela. Então, é isso. Vale a pena ela enfrentar o Estado e manter o atual status quo, porque ela tem, eu não vou chamar de monopólio, mas ela tem um diferencial que faz com que ela seja a principal referência nesse tipo de comunicação de aplicativo. Seria essa a situação que a gente tem para hoje. Eu acredito que com relação à multa, sim. Com relação ao bloqueio, a gente não sabe, porque eu acredito que se um juiz falasse, enquanto você não resolver esse problema, você está impedido você está bloqueado. Você está bloqueado, eles iam resolver. Mas a gente não sabe. Mas com relação à multa a gente sabe. Salvo engano, eu vi uma matéria na Grã-Bretanha, na Inglaterra, foram 3 semanas ou 4 semanas de bloqueio. Talvez seja um tempo que faça com que a empresa possa repensar. Aqui já começa rápido, né? Rápido, porque derrubaram. Então o WhatsApp hoje ele sabe que um juiz pode bloquear, mas que ou o tribunal local ou um tribunal superior vai acabar
derrubando esse bloqueio, e os próprios juízes bloqueiam por um tempo determinado. Ele não fala, você está bloqueado até cumprir. Então, a gente não sabe. Agora, a multa a gente sabe. Teve juízes, teve uma juíza, que agora eu não vou me lembrar de onde, não sei se foi, acho que foi do Nordeste, que disse que ela deu uma multa que, se eu não me engano, chegou a 13 milhões, 19 milhões, não me lembro o número agora, mas era uma multa considerável. Então, a impressão que dá é realmente que a multa não assusta o WhatsApp. Não sei se fosse uma multa um pouco mais pesada ou muito mais pesada, mas já estamos falando de um valor considerável. Então, a multa eu não vejo muita eficiência. Aí o juiz ele tem essa ferramenta, ele tem a multa para tentar coagir o devedor a cumprir a obrigação, e ele tem a prerrogativa de adotar medidas que equivalam ao cumprimento da obrigação. Então, por exemplo, se a gente está tratando de uma obrigação de outorgar, de cumprir um ato, de outorgar uma manifestação de vontade, o juiz pode suprir essa manifestação de vontade. Se a gente está falando de um ato que demande, por exemplo, transmitir um bem, o juiz pode determinar que a transmissão seja forçada, independente da vontade da parte. Autorizar um procedimento, ele manda autorizar. E nesse caso, qual seria a medida para que obrigue o WhatsApp a retirar esse sistema de criptografia de uma determinada comunicação, pelo menos? Essa seria uma boa alternativa, que você respeitaria o diferencial competitivo. Você pode usar a criptografia, mas se o juiz pedir, você tem que tirar, né? É que no sistema que o WhatsApp tem hoje, a pessoa ficaria sabendo, mas não vejo problema também. Aí, numa outra regulamentação, dependeria do que constasse lá. Questões de segurança, né, do país como um todo, que são de extrema relevância. Exatamente, exatamente. Doutor Henrique, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero imensamente agradecer a presença e me sinto muito honrado e muito feliz com os ensinamentos sobre o tema. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Estamos à disposição e aguardando um novo convite. Muito obrigado. Sinta-se convidado. E a você que nos assiste, nos acompanhe pelas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.